Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro da Clínica de Psicologia Viver com Qualidade. Sou Rose, psicóloga, e é sempre um grande prazer e satisfação estar aqui com vocês quinzenalmente nas noites de quarta-feira para debatermos temas variados e importantes que dizem respeito à nossa saúde mental, psicológica e sexual. Hoje é dia de live da série Diversidades, onde a especialidade é sobreviver, e hoje dedicada ao Dia das Mães, que comemoraremos no próximo domingo. A nossa convidada já está aqui presente. Vou esperar pedir para você só um instantinho para que ela ingresse aqui a nossa conversa. Vamos aguardar esses instantes, minutinhos aí para ela poder fazer a conexão e começar a conversar aqui conosco. Vamos aguardar só um instantinho. Bom, enquanto isso, eu dizia, né, que nós hoje vamos falar sobre, inspirada a nossa live hoje, no Dia das Mães, né, e que a Kelly, que é a Keliane, a nossa convidada, vai conversar conosco sobre a mãe por adoção, o que é, como é o exercício da maternidade com nessa condição. Vamos só aguardar um instantinho para que ela ingresse aqui. Vamos ver. Internet, tudo em ordem. Vamos ver. Aí. Vamos ver se agora ela consegue ingressar na conversa. Na nossa conversa. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Kelly, me dá um alô, se você está conseguindo, se você está recebendo o convite ou não. Estou te mandando. Vamos ver se você consegue aí fazer a conexão comigo. Vamos lá. Vamos esperar. Só mais um instantinho. Vamos ver se ela entra. Não chegou? Poxa, mas eu estou te mandando, Kelly. Vamos ver. Mandei de novo. Vamos ver se você recebe. Vamos ver. Não. Kelly, manda você para mim. Vamos ver se faz diferença, porque você não está recebendo o convite, né? Tenta você ingressar. Vamos ver se a gente consegue fazer a conexão. Você não está recebendo o mesmo convite. Vamos ver agora se a gente consegue. Aí, vamos ver. Ué, não estou conseguindo aceitar. Vamos ver se agora consegue. E aí, Kelly, você recebeu? Conseguiu? Me dá uma notícia. Para mim aqui tá tudo certo.
Não está dando certo. Não chegou de novo? Poxa. Manda novamente para mim, Kelly, o convite. Vamos ver se dessa vez consegue. Olha, há de ter paciência. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Agora foi. Ufa! Boa noite. Nada que a persistência não resolva, né? Coisas das nossas internets, né, minha amiga? Olha, quase 5 minutos depois a gente consegue. Olha, se não é a nossa perseverança, a gente não vai para frente, né, Kelly? Não, tem que persistir. Não é? Boa noite, querida. Boa noite, minha querida. Tudo bem, Rô? Tudo e Muito com feliz você. em estar aqui, viu? Eu Estou bem muito também. honrada de você estar aqui comigo. Tá me vendo e ouvindo bem? Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Tá, mas a tela dividiu, tá? Eu tô te vendo. Dividiu? Não, tá tranquilo. Isso dividiu mesmo. Então tá. Então daqui a pouco carrega aí, porque como é que fala? Maçaneta não, a manivela, a internet. Discada A ainda, a gente internet. não tá na era de. Bom, então, Não, querida, prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda obrigada. a esse encontro. Muito obrigada por aceitar o convite em participar desse encontro e essa perseverança de entrar também aí depois de tanto, né, tanta insistência. Obrigada mesmo. Estava dizendo que hoje, né, é uma live inspirada no Dia das Mães, que a gente comemora no próximo domingo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito, me parece, romanceado, mas que a gente muitas vezes não tem devido entendimento, né, sobre o que se trata, que é a mãe por adoção, que é o seu caso, né, Kelly? Sim, Então, sim. assim, para a gente falar um pouquinho disso, deixa eu colocar o título, né, da nossa live, que é a adoção, a maternidade através de um encontro de amor com a Kelly, que é mãe da Maísa e da Fran, certo? Certo. Então tá bom. Bom, para a gente começar a nossa conversa, quero fazer uma primeira pergunta para você, que é a seguinte: Claro. na nossa sociedade, muitas vezes se fala assim: a mãe por adoção é aquela que não teve filho biológico. Como se nas entrelinhas se ouvisse que a adoção é uma compensação. Não foi possível ter filho biológico, então, então eu vou ter um filho, vou ser mãe por adoção. Como é que você vê isso, Kelly? Você entende que é uma compensação, né? Que é um consolo, ou não? Você já ouviu frases desse tipo? Ah, muitas vezes, né, Rô? Mas não é o caso. Pelo menos Uhum, no nosso caso nunca foi. uhum, Desde quando a gente namorava, a gente falava em, lógico, ter filhos biológicos, mas a gente tinha vontade de adoção. Então, a uhum, gente seria pais adotivos de qualquer maneira. Tentamos por bons anos, não aconteceu. Então, aí a gente falou, então vamos lá. Aí entramos para o processo de fila lá, e uhum, seria uma criança, né? A princípio, uma. Só que quando você começa todo o processo e vai lá, e aí começa o estudo, porque é um processo, assim, bastante trabalhoso o termo, né? Muita burocracia, tá? Você passa por algumas passagens, porque após você tomar a decisão, você tem que ir atrás de como chegar a isso, porque não é simplesmente você chegar num lugar e adotar, né? uhum, uhum, Existem os uhum, abrigos, tal, mas você não pode fazer visitas aos uhum, abrigos, né? O processo é todo, começa, aí você tem que ir ao fórum
que cobre a região da sua moradia. No nosso Sim. caso aqui, seria o da Penha. Aí Uhum. você vai lá no fórum e, e passa por todos. Então, tem várias documentações. Você tem que fazer um curso para você ser Uhum. habilitado à adoção. Não é Sim. simplesmente, né? Então, o nosso processo durou entre habilitação e recebê-las 2 anos. Uhum. 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 Então, E assim, assim, pode falar. você está falando desse começo, né, do desejo da maternidade, né, Sim. que vocês não conseguiram realizar através da maternidade biológica, né? Sim. E aí você vai escolher ser mãe por adoção. Então, esse processo todo que você está falando aí de ingressar no cartório, né? Todo esse trâmite geralmente leva de 2 anos a um pouco mais, né, Kelly? Então, por que que demora um pouco mais? No nosso caso, Ru, a gente não queria beber. Isso Uhum, já diminui boa parte do tempo. uhum, uhum, Porque por mais que você ache, nossa, tem tanta criança para adoção. Não é assim. Não é porque uhum, as crianças estão abrigadas que elas estão para uhum. adoção. Tem casos que elas são destituídas da família biológica por N motivos, mas eles tentam ainda que essas crianças voltem para a Uhum, família. uhum, uhum, No caso das nossas filhas, não, elas já estavam lá destituídas da família biológica, então foi um processo. E no decorrer, após nós estarmos habilitados, você que depois de estar habilitado que você preenche o questionário de características, né? uhum, De raça, cor, né? Idade, uhum, e lá você coloca a opção se aceita uhum, irmãos. Então aí uhum, também já diminui um tempo, entendeu? uhum. No nosso caso, a gente colocou sexo, né, porque a maior parte de procuras é recém-nascidos até 2 anos, Ah, meninas, uhum, uhum, brancos, entendeu? uhum, Então isso uhum. aí vai diminuindo. E Sim. aí depende se a abrangência se coloca todo o país, qual a região que você quer, né? Só a cidade, só o estado. No nosso caso, a gente colocou que aceitava estado de São Paulo. Então, Tá. abrangeria. Então, são essas coisas que vão aumentando o prazo também, né? Uhum, uhum, uhum. Tá. Então, é assim, é E um resumão, né? Porque. sim, é um processo muito mais detalhado, pormenorizado do que você está Sim, destacando os sim, principais sim. pontos, né? E isso a gente, dessa maneira, foi 6 anos atrás, quando a gente 6 anos que nós estamos com ela, mas então faz 8 anos. Então não sei se teve alguma alteração nisso, porque veio pandemia, eu não sei como foi a Uhum, tratativa nesse período, né? Eu sei, eu uhum. tenho uma amiga que está fazendo um processo de habilitação, que nem o nosso curso de habilitação foi presencial. O dela já foi online e é agora recente que ela entrou. Então tem algumas coisas que eu acredito que estejam. E isso vai também muito de fórum para fórum, Tá, né? tá, tá. Então tem uns que são mais morosos, outros que já são mais ágeis, e depende também a quantidade de abrigos atendidos, que também são vários. Aqui na Penha, por exemplo, do Fórum da Penha, não são muitos, acho que são 2 ou 3 abrigos. Tá. Ah, Então, tá. É o abrigo por região, né? é Uhum, por é abrigo por região. Então, uhum. aí eu não sei. Mas aí são essas, mas a princípio, quem tem a vontade, que é uma coisa, e é aquilo. Você tem que estar fazendo por amor, tá? Isso que você colocou, muito importante. Porque muitas vezes as pessoas vão por não terem engravidado, ou por terem engravidado e terem perdido.
né? Passado por o uhum. luto. E é uma coisa que eles mostram, porque a gente faz o processo lá, o curso, mas você passa por entrevistas, que no nosso curso foi na Cruzeiro do Sul, aqui da Anália Franco, né? Uhum, Então você passa uhum, pela psicóloga, porque o curso é dado por psicólogos. Então é uma coisa que eles colocam bem. Se você não venceu o luto, você uhum, não vai conseguir. uhum, E realmente, acho que de 6 casais que estavam conosco, eu tenho contato com uma que adotou e logo depois ela engravidou uhum, biologicamente, depois de um ano que ela estava. Outros 2 não seguiram com o processo, porque não tinham vencido. Então, aí optaram a ser pais de pets, e aí assim, mas é isso mesmo, porque você tem que estar com o seu coração aberto para, porque é um amor construído, é isso que você colocou bem. E é um uhum, dia de cada vez, né? Então, uhum, meu irmão meu irmão colocou isso de uma maneira bem bacana, que é o que ele fala, o amor por adoção é construído de fora para dentro. Você vai uhum, uhum, formando isso, entendeu? E é uhum, bem isso mesmo. uhum, Então, mas uhum. é um amor assim, inexplicável. É incondicional. E quando é uma outra forma de gestar, né, Kelly? Porque quando a Sim, gente fala de sim, gestar biologicamente, a gente fala no prazo de 7 a 9 meses, né, de 38 semanas. sim. Mas quando a gente está falando de um processo de adoção, a gente está falando também de uma gestação, né? Porque a cada etapa que vocês vão realizando, próximo vai ficando da chegada do filho, né? Então é uma gestação que vai acontecendo ali, né? Porque sim, ó, você entra. Aí quando você é habilitado, você, opa, né? Aí que eles vão analisar. Aí você fica esperando, vai ligar, porque assim você está habilitado, mas aí é em cima das suas características, você não sai visitando Uhum, para conhecer as crianças. uhum, Eles buscam crianças com as características que você colocou. sim, Então, sim, aí quando sim. recebemos, aí, por exemplo, nós fomos habilitados entre agosto e novembro de 2017. Uhum, A gente recebeu a ligação para conhecê-las no dia 8 de dezembro de 17, que no dia uhum, seguinte a gente poderia conhecer. Então, 9 de dezembro de 2017 a gente conheceu as meninas. uhum, Em uhum, 9 de uhum. fevereiro de 2018 elas estavam com a gente. Um Essa é uma susto, outra né? etapa. Porque aí quando chega, que aí fala. Então, aí Então, vamos para minha outra parte gestação desse foi de processo. 2 meses, né? Então. Quando você recebeu a ligação, né, no dia aí em dezembro de 2017, como é que você se sentiu? Como é que foi esse primeiro momento para você? Porque você já estava ali se preparando para isso, mas é isso, é tocar o telefone e você receber a notícia de que as crianças estão lá esperando por você. E como é que é esse momento, Kelly? Não, e assim, foi assim, meio assustador, né? Porque eu recebi e aí eram 2 irmãs. Eu Isso. Uhum, falei, oi, 2 irmãs. Falei, beleza, vamos conhecer. uhum, Coração a mil, né? Aí uhum, fomos, não contamos pra ninguém, só eu e o Edgar. uhum, Aí uhum. pegamos, fomos, era no sábado de manhã, que era pré-visitar. Aí marcaram lá, aí chegamos, aí eles eram de crianças maiores, né? A Maísa era uma das mais velhas do abrigo, acho que eles tinham uma criança de 10 e a Má estava com 6 anos e 7 meses. Aí você chega, eles separam, a gente não fica junto com as crianças, né? Foi para uma sala tipo a secretaria lá. Aí a gente ficou lá e veio as duas, pequenininha. A Fran era um cotoco ainda e a Maísa carinha de bebê. Agora já é uma moçona. E Uhum. aí já vieram e correram pro meu colo, Rô. Uma em cada perna. E já falaram oi, mamãe. Ai, e nessa hora, Pois como é. é que você ficou? Ah, eu falei, são minhas filhas mesmo.
porque, feio, é um sentimento assim mágico. Aí aquilo que eu comentei, né? Aí comigo elas chamaram de mamãe. O Ed foram um pouco mais receosas, Uhum, porque não tinham convívio com homens, né? A Fran foi bebezinha pro abrigo e no abrigo só trabalha mulheres, né? uhum, A uhum, Maísa tinha 3 anos, mas mesmo assim eu acho que não tinha muito convívio. Então, para elas, e aí já eram quase 3 anos de abrigo. Então, a vivência delas era com mulheres, né? uhum, Mas uhum, mesmo assim não demorou muito, não. Tinha carinho, só demoraram um pouco mais para chamá-lo de pai, mas logo. E aí, conhecendo, aí elas falam, aí perguntam se vai seguir ou não, né? Porque tem aquele lance de ir conhecer, aí não dá esse contato, aí desistem, então volta. Então aí eles já perguntam para não ter essa dor, né? Porque vai ser uma separação. uhum, Então, mas com uhum, a gente seguiu, e aí foram alguns finais de semana visitando lá só, não podia sair. Mas foi assim super muito rápido. Aí já entram com o pedido, né, de poder levar para passear, por exemplo. Aí pegava e devolvia. uhum, Aí o uhum, primeiro, aí isso foi dezembro todo. Aí a gente não tinha autorização ainda. Aí veio o Natal, veio o Ano Novo, mas aí a gente não estava com autorização ainda. Aí a gente levou presente de Natal para elas. E aí, só que aí ficou, elas ganharam lá, mas aí elas falaram, não, leva para casa de vocês para quando elas chegarem, porque se ficar lá, tem que ficar dividindo com todo mundo, e esse é delas. Então aí a gente trouxe. Aí a primeiro final de semana que elas vieram dormir com a gente foi até uma data bem especial, foi dia 20 de janeiro, e era aniversário da minha mãe. ah, E aí foi quando elas conheceram os meus pais, meus irmãos, né? Meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho. Ah, foi uma coisa muito gostosa. uhum, Aí elas muito assustadas, né? Porque para elas conhecer pessoas de fora eram meio, então elas eram meio bichinhos de mato, assim. uhum, uhum. Mas um olhinho meio ainda tristonho, sabe, Ru? Mas aí foi indo, e aí 20 de janeiro, tá vendo? Primeiro final de semana que passou com a gente. Uhum, Aí depois já foi, vieram, aí começou a vir todos os finais de semana, e aí 9 de fevereiro, era a sexta de carnaval, a gente estava indo buscar para passar o carnaval com a gente. Aí o uhum, uhum, Edgar já tinha pego elas lá para virem, né? Aí ele já estava chegando em casa com ela, a assistente social liga falando que a adoção, a guarda tinha saído, né? Porque primeiro por um ano fica a guarda e depois a adoção definitiva. Que a guarda tinha saído e que a gente não precisaria devolver. Foi assim, no susto. Aí uhum, ficamos, uhum, né? Correndo e assim, aí a gente até ia pra chácara e tal, e eu não tinha roupa. E aí vem com a roupa do corpo, aí sai para comprar. Mas foi uhum. super assim. E aí depois não... estão aqui junto conosco. E Graças a assim, Deus, há 6 anos. quando você fala desse momento em dezembro de 2017 até fevereiro, parece que é pouco tempo, né? Se a gente pensar num tempo cronológico, de fato é pouco tempo, são pouco mais que 2 meses. Mas como é que fica o coração nesse período? Porque a cada vez que você ia vê-las, elas ficavam no abrigo e Ficar. vocês voltavam para casa, né? Então Ah, era sempre uma despedida, é um tchau, mas como é que passa a semana? Como é que eram esses momentos, Kelly? era bem. Porque mesmo quando nós íamos só quando visitar, aí também ficar separados, tal, na hora, aí tinha um tempo que você podia ficar. Era complicado dar tchau já. Aí quando começou a vir dormir, nossa, terrível. Porque aí tinha que devolver no domingo, 5 da tarde. Aí elas já não queriam voltar. Mas mamãe, Sim.
Nossa, era assim, cortava o coração. Ainda bem que foram poucas, Uhum. porque foi difícil, mas. E assim, uma descoberta diária, né? Rô? Uma descoberta diária, porque elas tinham aquele mundinho, Uhum. elas não conheciam a lua, elas nunca tinham visto a lua. A primeira vez que viram a lua. Como Então, assim? assim, porque elas não saíam à noite. Ah, Elas ficavam tá. fechadas. Elas saíam para passear durante o dia, mas à noite elas não saíam, elas iam dormir cedo. A primeira vez que viram a lua, elas não conheciam a comida crua, Rô, porque nunca tinham entrado na cozinha. Quando a gente foi cozinhar a primeira vez a carne, mas por que essa carne assim? Primeira vez que o Edgar foi fazer churrasco, o que é essa coisa preta aí, pai? O carvão. Você teve que ir ensinando tudo. E essa troca também foi um aprendizado pra gente, né? Sim, sim. Porque a Elas gente fala descobriram. assim, nossa, pra gente era comum. Falei, Sim, como assim não viu a lua? E aí, ir ver a lua, e assim, ver a lua aqui, normal na rua, mas a gente, meu irmão tem uma chácara e a gente sempre vai passear, aí foi, aí apaga tudo, vamos ver as estrelas, quando viram as estrelas, porque a gente foi, e assim, graças a Deus, é um amor familiar muito grande, né? sem Então, dúvida. cada um foi colocando de um jeito, assim, porque para eles também era a criação de um amor. Sim. Então, eu tenho meus sobrinhos, hoje tem 26, Carol, e 20, quase 22, o Dudu. Então, eles tinham sido a mesma criança. Aí receberam essas duas pequenininhas também, uma troca de amor maluca. Então, Uhum. e elas são, assim, apaixonadas por essa família, né? Que bom. Então, O graças a Kelly, Deus é isso. quando você fala dessas descobertas que foram acontecendo, né? Que para a gente é uma coisa tão simples, né? Não, a gente vê a gente vê a lua todo dia, toda hora, fica uma coisa até banal. Quando você traz isso, né? Que elas, a Maísa com 6 anos não conhecia a lua, né? E a Fran também, pequenininha, ele também nunca tinha visto isso. E aí você vai mostrando, você vai apresentando o mundo para elas, né? Vocês Sim. vão apresentando o mundo para elas. E vocês também vão conhecendo o mundo de um outro jeito, né? Todo mundo acaba se. Um descobre, o outro redescobre, né? Sim, porque a gente não dava a devida atenção para cada detalhe, né? A Uhum, gente foi uhum, aprendendo isso. Então, uhum, assim, foi uma reviravolta, porque eram 12 anos só eu e Edgar, e uhum, fazia dois que tinha o cachorrinho, né? Para ele uhum. também foi uma mudança drástica, porque Sim. era sozinho aqui. E as bichinhas, coitadas, e sofrem, mas se amam demais. Mas foi, assim, aí, graças a Deus, licença maternidade de crianças até 12 anos é a licença maternidade normal, de 4 meses, né? E aí eu juntei com férias, então eu fiquei 5 meses com elas. Então, Hum, assim, foi assim, para criar um vínculo mesmo, né, Rô? E uhum. aí a assistente social veio fazer a visita, tá? Umas coisas que são meio morosas, porque ela veio porque eu já quase ia voltar da licença maternidade e ela não tinha vindo aqui ainda ver como estamos. Eu Uhum, falei, então, você não vai vir? Eu não uhum. vou. Aí veio, viu que estava tudo bem, as meninas super adaptadas, porque aí elas chegaram em fevereiro, né? Aí fomos correr atrás de escola, né, Rô? Teve esse ponto também. Maísa Sim. já era primeiro ano. Ela Uhum, estava uhum. matriculada em uma, mas aí você vem, aí corre atrás. Aí consegui. A Maísa, primeiro ano, Fran maternal, porque como os dois trabalhavam, tinha que. Yeah. E aí sim, então foi para elas tudo novo. Chegar numa escola, né? Mas Uhum. graças a Deus também foi um acolhimento maravilhoso. Então, assim, eu falo que nós somos muito felizes e muito gratos, porque foi tudo muito tranquilo.
tranquilo. É lógico, tem o dia a dia diferenciado, mas acho que com muito amor isso vai vencendo, né? Essas coisas. Vou te falar, quase surto. Porque aí vai começando as outras fases, né? Minha amiga psicóloga. É. Agora Kelly, eu estou passando. Fala. Quando você fala do vínculo, de construir esse vínculo, né? Você disse que em dezembro vocês se conheceram e em fevereiro, literalmente com a roupa do corpo, as meninas chegam na sua casa, né? Então, você já tinha esse momento, esses momentos anteriores de passarem juntos, mas aquele momento se firma, né? Agora não tem mais, É não vai agora. dar mais, né? É. Como é que você vai vendo e qual a dificuldade que você detectou e sentiu nesse processo de construção do vínculo com as meninas? Porque com a Fran ela era menorzinha, né? Então, Sim. talvez eu imagino, né? E você me contou que não foi tão trabalhoso, mas com a Maísa foi um pouco mais, né? Que a Maísa já era um pouquinho mais velha. Mas quais as dificuldades que você teve durante esse processo? Então, o aceitar, tipo assim, às vezes ela não queria muito, porque o cuidar, ela queria cuidar, mas ela queria cuidar da irmã. Então, assim, essa construção que foi um pouco mais difícil. Mas quando ela chegou, era um pouco mais. Porque era tudo muito novidade para ela também, né? Ela tinha uma casa agora. Uhum, Então, mas assim, é que como ela teve vivência com a mãe biológica, então ela meio ainda não entendia o porquê, mas porque eu tenho. Então ela, assim, era um teste diário, né? Tipo, será que ela me ama mesmo? Será que uhum, não vai me devolver? Porque tem isso, né? Eles ficam com medo, tipo, de voltar. Mas isso foi indo, e aí começou a vivência e se adequando para mim também, porque assim era novo, né? uhum, uhum, uhum. Muito Quando novo, entendeu? você Fala. fala de devolver, né? É uma coisa tão estranha de se ouvir. Parece um objeto, mas é esse o termo usado mesmo, minha amiga. Mas eu já li vários relatos de crianças que foram devolvidas. A Maísa verbalizava isso para vocês? Que ela tinha esse medo? Não, era mais em olhar, de verbalizar não, mas era arredia. Eu vou te falar, e aí esse processo, e aí você fica no processo de guarda por um ano. Uhum, Aí pela assistente social foi só a visita e ela já deu o laudo que estava tudo bem. Agora com a psicóloga a psicóloga foram, tá? Foram algumas sessões. Acho que uhum, uma por mês a gente tinha aqui. E era assim, nítido todas as vezes que nós íamos. As meninas voltavam assim, irritadas, porque eu não sei se ela tocava em algum tema, eu não participava, né? De algum tema que remetia a elas às lembranças, sabe? Então foi assim, meio. Essa parte foi uma das partes mais dolorosas. E aí deu um ano da guarda e essa mulher não dava o laudo. Eu falava, meu Deus, né? Eu tinha a guarda, aí meu medo era já não ter a documentação. Aí eu liguei. Aí eu não tinha muito contato com a pessoa, eu liguei para assistente social. Falei, Patrícia, né? Não saiu. Ela falou, não, mas em nenhum momento ela falou que não vai dar para vocês. Eu falei, então, mas o documento, né, não está mais válido. Aí eu sei que foi, e aí ela falou, não, vamos ver. E aí ela falou, que eu queria. E aí elas já estavam passando terapia fora. E aí a nossa psicóloga falou, se for necessário, eu vou lá conversar com ela. E foi o que aconteceu. Ela uhum. aceitou, e aí nossa psicóloga foi lá, conversou com ela, e em 10 dias saiu a adoção definitiva.
Não sei se ela queria ouvir, se nós estávamos realmente seguindo. Uhum. Não sei o ponto que estava pegando, sabe, Rô? Porque tem muitas coisas que não são muito abertas. Tá. Uhum. Mas assim, então aí, mas foi para aí depois, aí quando sai esse processo, e aí é o que eu ia chegar e falar. Os olhinhos eram meio obscuros, assim, sabe? Você eram felizes, mas não eram. Mas uma cena que, assim, eu vou guardar para o resto da minha vida foi quando chegou a certidão oficial. E a gente pensou que, né? Aí entregamos. E aí, por quê? Enquanto não sai a adoção, elas continuam com o nome em registro, o nome de nascimento. Na escola, tá, usa o nome social, mas em documento tem que ser o de nascimento. Quando entregamos a certidão com os nossos nomes, né, que aí vem os nossos nomes, o nominho delas com o nosso sobrenome, o nome dos avós, nossa, foi a cena mais linda que eu vi. O rosto da Maísa, a Fran ainda era pequenininha, não sei, tá, mas a Maísa falou assim, agora eu sou Marco Antônio Sá, ninguém vai mais me chamar do outro nome. Nossa. Eu falei, foi. E assim, o brilho no olhar, parece que caiu assim, é incrível, foi incrível. Parece que caiu não sei, uma máscara, mas assim, aí o brilho veio, tipo assim, agora eu pertenço a essa família, sabe? Porque ela é mais difícil de expressar os sentimentos dela. Ela é uma criança super amorosa, mas ela é mais introspectiva. Então a gente vai colhendo as coisas dela, né? Agora tá, mas tipo assim, são esses pontos, mas essa cena foi uma que. E é uma coisa que ficou pra gente, porque não gravamos, não tiramos foto, não fizemos nada, né? Depois só compartilhamos a certidão com as nossas famílias. Mas sentir isso foi assim, demais. E pra nós também, né? Porque ali estava comprovado, foi onde apareceu nós como pais, né? Nossos Né? pais como avós, a gente não dá. Aí outro ponto que a gente fala. Nossa, eu não pensei que fosse tão importante. Eu fico pensando, né, no que, tentando imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa tão pequena nessa possibilidade de ser novamente abandonada, né? E essa certidão é a garantia de que ela não será novamente abandonada, né? Ou pelo menos Sim, legalmente não, né? Então eu imagino como é que passa quando você falou de cair uma máscara. Parece que ela precisava daquele escudo, né? De algum jeito para se proteger. E se proteger uma mais nova, né? De tanta coisa que estava sim, acontecendo. sim. E depois, quando ela fala, eu não preciso mais desse escudo, não preciso mais dessa proteção, agora eu tenho quem me proteja. Nossa, isso é inimaginável de valor. Sim. Aí tem, né, as coisas, mas é que é dia a dia de pais e mães mesmo, né? E pais, filhos acontecem, elas brigam demais, é uma disputa diária de quem, porque as duas são muito líderes, né? Uhum, uhum, São extremamente líderes. Então, uma quer ter a vontade da outra. E a gente vai. Até agora, a gente tá, outro domingo, nós estávamos conversando. Tá? Qualquer motivo é motivo de estar. Aí a gente. Tanto eu como o Ed falou assim: gente, nós não estamos disputando aqui quem tem razão, né? uhum, Ai, uhum, tá bom. Vai comer. E aí uma fez 9, a outra tá na pré-adolescência, aí quer ter as razões dela. uhum, E aí é uma geração totalmente diferente da nossa, com muita informação, né, minha amiga? E uhum, aí a gente tem que ficar filtrando, se uhum, adequando, uhum, mas tá caminhando tudo bem, porque assim, aí eu falo às vezes, ai meu Deus, será? Mas aí encontro pessoas fora, ou ai, vocês estão de parabéns, que menina do carro. Eu falei assim, Ed, então eu acho que tá, a gente tá plantando direitinho. uhum, Porque uhum, é o nosso papel, né, Rô? Porque assim, é fácil.
pôr mas o educar, o amar é diário. Exatamente. Persistente, como Trabalho você disse diário. aí, é um trabalho diário, tem hora que cansa, tem. Uhum. Mas, e assim, um amigo, né, logo quando eu as recebi e tal, que eu saí do trabalho, ele mandou uma mensagem, que é o que eles brincam, você não teve um chá de fraldas, porque não vieram, mas eles fizeram lá, né, um presente e tal. E aí ele me escreveu, assim, eles já agora estão adolescentes, ele falou assim, amiga, eu vou te dizer uma coisa, a gente idealiza demais lá, mas, independente de ser biológicos, adultos de coração, nós vamos muitas vezes nos frustrar, porque a gente Sim. imagina uma coisa, não é, e tá tudo bem. Eu falei, aí outro dia eu encontrei ele, falei, Fábio, suas palavras foram assim, diariamente eu lembro, falo assim, verdade. E aí a gente vai, né, porque muitas vezes elas falam assim, meninas, vocês são filhos, mas nós estamos aprendendo a ser pais, né? A gente vai errar, a gente vai acertar, mas sempre com muito amor. Eu falei, Sim, sim. isso vocês nunca duvidem. Se a gente dizer, porque é aquilo que a gente estava colocando hoje, né? Às vezes muitos, não vou falar não, mas o não é amor. O não é amor. Uhum, Precisa, né? De uhum, alguns, não pode tudo, né? A uhum. gente faz as equações, mas e aí eu falo, a gente quer, né, proteger demais, porque a gente sabe o mundo lá fora. Mas também tem que ter a dor lá para saber como é, né? A Lígia está dizendo aqui, o amor vence todas as dificuldades. Mas é uma construção mesmo. O Kelly, você estava comentando, né? Você falou de receber as duas meninas, né? Delas serem irmãs. E a gente também precisa levar em consideração outro ponto que elas são negras, né? E você Sim, é uma pessoa de pele branca. Como é que é isso, sim. né? Vocês tiveram alguma experiência nesse sentido de racismo, de algum tipo de discriminação, algum comentário nesse sentido? Então, uma vez, Rô, assim, pra gente é super muito tranquilo isso, as meninas são super, né, de boa. Mas teve um episódio, sim, no Sesc Belenzinho. Uhum, Eu tava com elas, fui levá-las ao banheiro. E aí tava eu lá, só que e tinha uma pessoa negra lá e virou pra mim e falou assim: "São suas filhas?" Falei: "São minhas filhas, mas com uhum, esses cabelos?" Aí a Maísa, né, muito que poderosa, assim, sim, com esses cabelos. Esses cabelos são igual o da minha madrinha Pati e da minha prima Carol, uhum, uhum, que é a uhum, uhum, esposa e a filha do meu irmão. A mulher não sabia onde pôr as perninhas dela. Saiu quieta e foi. uhum, 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 uhum. Gente, né? Assim, mas assim, do contrário, pode até ter, mas que não comentou comigo. Mas a gente é muito assim, tranquilo, sabe? Não, As elas meninas não não se comentam, as não meninas não falam isso na comentam escola. A nada. gente teve recentemente o caso, né, de uma atriz que denunciou Sim, eu nem episódios. assisti, né? Então, a Má passou por um episódio lá, mas nem de falarem. Pediram para ela imitar um animal, um macaco, ela imitou. Então, assim, foi uma situação meio desagradável, mas foi lá entre eles, mas a escola tomou uma atitude. E aí conversei com ela também, porque, e assim, ela tem algumas amigas, muito amigas, né, na escola. E aí, muitas vezes, é aquilo que eu te falei, ela não fala, mas aí as meninas percebem e vão junto, né? E Uhum, colocam. Então, assim, porque também existem outras, né? Crianças negras na sala tal. Então, é mais. Esse episódio passou. Foi o único caso, mas elas têm uma autoestima, assim, de se assumirem muito bem como negras.
E Tá. isso ajuda muito, Uhum. entendeu? Uhum. Mas isso é algo que vocês discutem, por exemplo, que vocês conversam, dessa diferença, né, de que nós somos uma sociedade, existe um racismo estrutural. Sim, não. Isso, Sim, isso é- conversamos. Tem muito isso na escola também. Eles conversam bastante sobre isso, Uhum. sobre autismo, sobre qualquer tipo de inclusão. Isso é muito bacana. Tá, tá. Então, isso é bem aberto aqui, sim. Tranquilo. Uhum, 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 uhum. Tanto que na família do Edgar também tem dois tios, porque a avó dele teve dois casamentos e o último dela foi. Então ele tem dois tios que são do tom de pele delas. Então, pra gente, eu na minha família, meu tio, Brancão, casou com uma negra lindíssima. Então eu tenho duas primas. Então, Uhum. pra gente, isso é muito normal na nossa família, entendeu? Uhum, uhum, uhum. Mas o que não é comum, né? Como você falou esse Não, exemplo. não é. Então, assim, elas não podem ser suas filhas, né? Porque elas são duas Pois meninas é, e se negras, eu tivesse casado com um negro, elas seriam, não? independentemente do tom de pele. Independente disso, né? Porque, assim, gente, é umas Uhum, coisas que. E, assim, no curso, né, quando a gente faz, teve uma moça passou também, era brancona como eu. E aí, um dos meninos a menininha era, né? E aí, na porta da escola, uma mulher falou isso pra ela também. uhum, Nossa, mas uhum. você é tão brancona, isso aqui. É umas coisas, né, que eu acho que as pessoas tinham que muitas vezes ficar quietas. Pois é, O né? silêncio é melhor. Faria O um silêncio é o favor. melhor amigo, né? Fazer um favor para a humanidade. Pô. É que Exatamente, é exatamente. assim, porque eu não me. Eu ouvi, elas se resolveram super, eu também seria. E eu sou uma pessoa que consigo filtrar. Agora, se pega uma pessoa que vai, podia ter feito mal para as crianças, mal para a mãe por ter ouvido isso. Uhum, 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 sem dúvida. O poder da palavra, tanto para o bem como para o mal, tem que O Kelly, saber ser usada, né? Fala uhum. mesmo. Um outro ponto aí é a relação, se vocês conversam sobre a família biológica das meninas, né? A Maísa conheceu um pouco, né? Porque era um pouquinho mais velha, mas ainda era uma criança, né? Então, como é que isso é tratado entre vocês? É algo que elas perguntam, elas querem saber? Como é que vocês falam? Vocês falam sobre isso? Como é que é? Não, não falamos mais. No início, a Maísa citava muito. A Fran não conheceu, porque a Fran foi abrigada com 2 meses, então a Fran nunca citou. Agora, a Maísa, sim, sempre falava que sentia saudade tal, da mãe, e a gente falava, mas não temos contatos. Mas isso com a terapia foi passando. E aí, até como eu comentei com você, nós fizemos uma constelação familiar. Uhum. E aí, nessa constelação, foi meio que sanar. Após essa constelação, ela não tocou mais no assunto. Uhum, uhum, Então, uhum, meio que uma coisa que, pelo menos, não comentou mais. Às vezes a gente pergunta, mas se ela falar, graças à mãe biológica dela, eu me tornei mãe, né, Ru? Então, eu sou grata a isso. é No isso mesmo. início foi complicado para mim, eu me Uhum, incomodava muito. Mas uhum, após a constelação, e aí foi com isso. Acho que a minha gratidão e aí a aceitação fez com que ela falou, não, eu tenho 2 mães. Né? uhum, uhum. Então aí E para assim, ela, no... Oi, fala, desculpa, pode complementar. Isa, é isso, ela tem duas mães? 2 mães, 2 mães. A partir do Uhum, uhum, momento, uma foi a que gerou, e eu sou a que crio agora, né? Educo e amo, mas a de vivência é porque não temos nenhum contato, não. Tanto que, porque a família é bem grande, né? Eu uhum, comentei com uhum. você,
Acima da Maísa tem alguns, a gente já sou. Entre as duas tem um que tinha sido já adotado, Uhum. que eram 3 abrigados, mas aí como o vínculo dele com elas não era tão próximo, então apartou. O menino ele já tinha sido adotado 1 ano antes dela, e aí elas recebeu. E a gente soube depois que abaixo da franja tinha mais um. Porque Uhum. pelo que deu para entender, ela sempre tinha um bebê de colo para pedir no farol ou alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Uhum. Tá. É, e a Fran não, a Maísa, você falou que ela para ela tem duas mães. Em algum momento ela manifestou ou interesse ou vontade de ter algum contato com essa mãe, com a mãe biológica, saber alguma coisa? Não, Não. não sanou. Foi mais quando chegou mesmo, né? Que ela meio se perguntava, né? Uhum, Agora não falou mais, não. uhum, E aí uhum, o que eu ia colocar é que isso, até então ela não faz. Só que aí chega uma parte na escola, se eu não me engano, é no segundo, no segundo ou no terceiro ano, não sei. Elas vão estudar a certidão de nascimento, né? hum, hum, E aí pergunta, né, tal, como é, como escolher. Aí nós passamos isso com a Maísa. Mas aí Maísa já era maior, já entendia, aí teve que fazer um álbum de família. E aí a escola tinha o conhecimento, né? Mas aí a gente colocou, a partir de quando a gente tinha, só as datas de nascimento e tal, e passou. Aí com a Fran aconteceu a mesma coisa no ano passado. Mas também, é só. Mas, por exemplo, que nem a Má, eu não tenho foto da Maísa bebezinha. A minha uhum, foto dela menor é de 3 aninhos. uhum, uhum. Assim, é uma pena, então, mas aí o álbum dela a gente começou aos 3 aninhos. Agora, a da Fran já tem uma de bebê. Aí ela, ai, Fran, você era. Aí ela coloca muito isso. Ai, Fran, eu que te ensinei a andar. Então, ela tem uma. Aí eu falo, então é muito, né? É um grupo, assim. Uhum, Mas é bacana. uhum. Assim, quando você fala, você estava falando do vínculo, né, desse momento de elaborar tudo isso, de você começar a entender que é mãe, né, de olhar para você enquanto mãe. Como é que foi? Como é que é? Na verdade é contínuo, né? Mas esses primeiros momentos, esses 5 meses que você tirou de licença maternidade, né? Então você estava ali porque você né, se A tornou mãe, mãe. né? Essa coisa de 12 anos esperando por um filho, e aí essas duas crianças chegam para você. Então, como é que você vai elaborando esse exercício? Eu sou mãe, entender que você é mãe. Pois é. Foi um choque, assim. Mas foi, era a realização de um sonho, né? Muito cuidadosa, com muitos medos, né? Será que eu vou conseguir? Uhum, Mas foi aquilo que eu fui falando, foi construir um dia, cada dia. Muito apoio dos meus uhum, pais, apoio do meu irmão, minha cunhada, do lado da família do Ed também, dos pais, dos irmãos. Assim, foi porque é uma construção, mas aqui em casa, tipo, uma loucura, né? Porque uhum, eu quero fazer tudo, né, Rô? Então, eu emagreci 9 quilos. Foi, assim, uma loucura. Mas, uhum. Quanto assim, é o tempo? que até nos 6 meses lá de licença. Foram 9 quilos, assim. E aí, Caramba, alguns anos para recuperar, viu? não. Porque não ia, porque assim, meu metabolismo, entra muita coisa de metabolismo, mas é assim, foi porque eu não parava, elas eram pequenininhas, a gente mora em sobrado, então assim, sobe e desce, vai, prepara, vai, cozinha, Uhum, aí uhum, quer dizer, dobrou as coisas, né, porque era para dois, aí, uhum, uhum. aí esses primeiros 4 meses eu fiquei focada, assim, com ela, e assim, aí me tornei mãe, só que assim, a mãe amei, construção perfeita.
Só que aí eu comecei a sentir saudade do meu profissional também. Porque Sim. assim, 100% dentro de casa, oh do céu, foi tenso. Uhum, Aí voltar as uhum, adaptações. Aí eu voltei a trabalhar em julho. Elas estavam em férias escolares. E uhum, aí foi quando começou a ficar com os meus pais, né? E uhum, uhum, aí eu falei, ai, mas ai, tadinhas, e buscar. Então, assim, uma semana, tipo, ficou dormindo lá, para não acordá-la cedo, né? Porque acho que ia ser os 15 dias finais de férias. E o uhum, primeiro aniversário da Maísa, né? uhum, Porque o da Fran tinha sido em abril, então também organizar festa, tudo. Mas foi assim, foi bacana, porque eu nunca tinha, né? Tinha uhum, de sobrinhos, de filho não, tinha sido a primeira. Mãe de primeira viagem. Se não fosse apoio da cunhada, uhum, uhum. tinha sido um. Mas deu tudo certo. E aí foi, aí essa uma semana. Aí elas sentiam muita falta, né? Aí todo dia à noite nós íamos lá para pôr elas dormirem e tal, só para não acordar, né? Elas cedo. Mas aí foi, aí depois começou a rotina mesmo, de levar para a escola, e o ir e o vir. E eu trabalho bem longe de casa. E aí foi isso, essa loucura, mas a gente se adequou bem, assim. Sempre quisermos acompanhar com lição de casa, sempre bem prestativos, participar. Ah, e um outro momento muito emocionante foi o primeiro dia das mães na escola, né? Hum. E aí? Nossa, gente, chorava rios. Porque assim, ó, lembro as musiquinhas até hoje, o primeiro. Então, assim, foi, chorei, e assim, e foi o primeiro contato que eu tive com as mães também na escola, né? Então, para Hum, algumas, que nós éramos novos na escola, as pessoas não sabiam. Aí depois que fomos dividindo e tal. E aí eu falei, hum, gente, minha primeira, apesar dela ser grande, é o meu primeiro dia das mães na escola. Então foi assim, demais. Para elas também, né? Foi a primeira, que eu acho que a primeira apresentação delas foi o de Dia das Mães também. Então foi tudo muito novo para mim e para elas. e Então foi bem bacana. tudo Foi bem aconteceu, bacana, assim. né? Porque elas chegaram para vocês em fevereiro e em maio, né? O Dia das Mães. Foi Então, maio, foi a primeira. Então, assim, é muita foi coisa bem. acontecendo ao mesmo É tempo. muita coisa acontecendo. Foi assim. Processar, né? Porque quando você vem de bebê, você já aquilo ali vai sendo naturalizado, mas o impacto disso ali acontecendo com tanta força é muito grande, é muita repercussão, né? Reverbera muito na vida de vocês todos, né? De formas diferentes. Sim, de forma diferente. E muito, tudo muito intenso. Muito Tudo muito intenso. intenso. Uhum, uhum, Que uhum. assim, A todo Lígia mundo. Ali já falou que. A Lídia colocou aqui que toda mãe passa por isso, quando você estava falando das dificuldades, né? E que quando agora que você falou do primeiro dia das mães, Mas ela que disse lindo. que, né? Lígia, são mais de 30 anos de amizade. Uhum, Minha linda, acompanhou todos os passos, minha querida. uhum. O, a gente já está caminhando para fechar. O Ai, Kelly, você que estava falando. pena Pois é, eu falei para você que ia passar. que a gente nem ia sentir, né, amiga? Acredita em mim, tranquilo. É, Você estava falando desse. Eu fiquei agora impactada com você falar de perder 9 quilos em 5 meses, né? E é justamente disso que a gente está falando, do impacto, né? De tudo isso, né? Claro que era muito desejado, mas ao mesmo tempo, como é que se acontece? Como é que é isso no dia a dia, né? E é uma coisa que é um ponto que hoje hoje na psicologia a gente trabalha, estuda e fala muito, que é sair desse lugar da maternidade romanceada, né? Que ser mãe é padecer no Uhum. paraíso, né? Esses ditos populares que enaltece tanta maternidade, que fala tanto das belezas, mas é claro, né?
É isso que você está falando, tem muito amor, mas como é que é isso ali, né? Perder 9 quilos, duas crianças que chegam de um dia para o outro, como é que alimenta, como é que leva para a escola, que escola levar, né? O que que você vai educar, como é que você vai explicar as coisas? Então, como é que é isso tudo, né, Kelly? Como é que se vivencia isso, no dia a dia, não é mesmo? Sim, é bem, é complexo, né? E é aquilo, só que você tem que fazer com amor, porque senão você não. Mas eu falo, o perder 9 quilos foi uma consequência, mas não por. E não é porque eu não me alimentava, quem me conhece Sim. sabe, eu como super bem, mas Uhum, foram as atividades mesmo, entendeu? uhum, De tentar dar conta, de cuidar, porque eram pequenas, é o mundo novo para uhum. elas, né? Então era o E para você. zelar, era o levar, e para mim também, claro, não Uhum, esquecer. Mas, tipo assim, muito cuidado. Quem me conhece sabe o quão cuidadosa é. Tem um temperamento, às vezes, meio. Fica. Isso. E às vezes a Maísa fala, mãe. Eu falei, Maísa, às vezes eu tenho que pôr pra fora. Não é pra você, mas é pra eu não ter um troço. Aí ela regalou o olhinho assim. Falou, não, filha, não é porque não tenho amor, mas às vezes a gente, né, tem que pôr pra fora. E aí e faz, mas vai colhendo. E agora, né, elas estão numa fase, porque eram muito pequenininhas, dependiam da gente. Agora uhum, não, né, já está no momento que consegue as coisinhas delas cuidarem, às vezes não quer começar a dividir, porque a gente fala, até a psicóloga colocava muito, mas a gente vive no mesmo ambiente, cada um faz na sua idade o que já pode, para uhum, não sobrecarregar papai, mamãe, para eles terem mais tempo para brincar. Porque a gente tem as telas, mas a gente procura jogar jogos de uhum, tabuleiro uhum, e passear, uhum, né, livros, a gente, né, coloca, porque assim, eu tive até a palestra hoje na empresa, eu falei também da minha história, era um outro tema, né? Era envolvendo tecnologia, mas foi colocado isso. A gente tem que ter um tempo saudável com eles. Tá muito sim, difícil, né? Tá, exatamente. é muito mais prático deixar, né? Mas você tem, porque eles esperam isso. Uhum, uhum, exatamente. E espero, e é necessário, não é só uma expectativa. Não, fundamental. É fundamental para um bom desenvolvimento da criança, da família, né, e desses adultos também. Então, todo mundo ali se desenvolve, mas especialmente pensando no que isso vai favorecer ou não, né, um crescimento saudável das crianças, né? Mas isso aí é uma outra pauta. Mas Sim, isso que você está falando é exatamente esse ponto, né, Kelly? É o trabalho, né? Não é a preocupação, né? É ter essa consciência, é ter a noção, né, de que você trabalha o dia inteiro, você mora longe, trabalha num bairro distante de onde você mora, mas você chega em casa, você tem um compromisso com as suas filhas, você vai ver como é que tá na escola, você vai ver uhum, que deixou de comer. Então é trabalhoso. Não adianta falar que é tão tudo bonitinho, tão legal. Não, não é. Não é só isso, né? Não é sobre isso. E outra coisa que você destacou, que eu acho também bem importante da gente deixar ressaltado, é quando você falou da saudade do trabalho, né? Que fica assim, que a maternidade contempla, é a grande realização, é a única realização na vida de uma mulher. Não é, porque é o que você falou. Você tem outros interesses, você tem outras necessidades e que você vai aprender a distribuir, a compartilhar e colocar isso também como importante, né? Então, isso que você também falou é bem importante, porque fica muito nessa ideia de que bastou. Eu esperei 12 anos para ter minhas filhas, agora eu tenho, estou realizada. Não, você tem outros interesses, né? sim. Que você aprendeu e aprende até hoje a conciliar, né, Kelly? Sim,
sim, que nem passamos por uma pandemia, né? Foram 2 anos, e aí até uso esse termo, falo isso para minha mãe, porque os 2 primeiros anos elas ficavam direto com os meus pais, né? Eu pegava de manhã e à noite. Eu não vivia diariamente, era final de semana. Uhum. Aí veio a pandemia, Uhum. em 15 dias assim, aí foram 2 anos em casa. Aquela loucura. Trabalho Uhum. online, que todo mundo se adaptou, elas em aula online. Maísa já Uhum. era a maiorzinha, ficava no quarto dela, no computador e tal, mas a Fran tava no pré-2. Eu Então. colocava ela do meu lado. E Uhum. aí, né, vai e fica. Só que eu digo, foram nesses 2 anos que eu conheci as minhas filhas. Eu Uhum. soube o que elas comiam, eu soube o que elas gostavam. Eu não sabia, assim, sabia, mas eu não vivia. Uhum. Uhum. E Uhum. aí Uhum. aí foram 2 anos, 100% home, e aí depois começou a vir, né, o híbrido e tal, e o momento que veio o híbrido também foi muito bom, porque também já estava esgotando ficar em casa só, Uhum. Uhum. porque Uhum. estava sendo puxado tanto para ela, porque a gente começou você começa, e aí quando voltou também, o voltar para a escola presencial, eu fui a mãe que mandei. Tinha várias que Uhum. estavam com medo, Uhum. mas estava fazendo mal para elas. A Uhum. Fran, a Maísa nem tanto, mas a Fran, durante a pandemia, nós tínhamos que à noite colocar no carro para ela dar uma voltinha e ver a rua, mesmo que vazia. Mas ela tinha a necessidade de ver a rua. Para quem descobriu a Lua não fazia nem, sei lá, 2, 3 anos, né? Vai voltar Mas para ela ficar fechada? De jeito nenhum, né, Kelly? De jeito nenhum. não, e aí então a gente fazia. Ah, aí voltou, aí fizeram lá, intercalava com um dia aí. Aí as mães, mas eu falei, eu sou a mãe, porque aí passei pelo pediatra e tal, e aí ele, então, falei, então, doutor Vanderlei, eu quero mandar. Ele falou assim, por favor. Falei, Uhum. então tá bom, era o que eu precisava ouvir. Gente, para elas foi o dia, a volta para a escola foi assim, um sorriso. Kelly? Ai, vamos só ver se a gente consegue restabelecer aqui a conexão com a Kelly para concluir. Vamos ver se a conexão volta. Vamos só ter um pouquinho mais de. Ai, voltou, Kelly. Ai, que Voltou. bom. É, porque eu tava te ouvindo normal. Mas estava aqui girando e a imagem travou. Ah, Ai, que bom, porque a gente consegue concluir. Porque, não, só faltava nessa fase final a gente ah, conseguir Caí, já finalizar. pensou? Não, não faz isso não. Desculpa, você estava falando de Imagina. voltar para a escola. Voltar para a escola foi a melhor coisa que a gente fez. Foi elas voltarem. Voltou a convivência, né? Porque todo mundo, elas adoram ficar se agarrando. Falei, gente, elas entendem. E assim, crianças estavam entendendo melhor do que muitos adultos. Eles sabiam Uhum, uhum. das coisas de se fazer, né? Então era a necessidade. Agora eu vou te fazer, de fato, a última pergunta. É, como é que você gostaria de ser vista e tratada na sociedade como uma mãe por adoção? Ai, Rô, pergunta difícil essa, hein? Não, mas é mãe. Você é mãe, independente de ser de coração ou biológica. Eu sou mãe. E eu Uhum, uhum, acho que, não desmerecendo muitas mães, mas assim, eu dou o meu melhor. uhum, uhum, uhum. E o amor tá aí. E eu sei que minhas filhas são. Tô deixando seres humaninhos especiais para esse mundão. Que bom. E É muito. respeito, né, amiga? É respeito. Uhum, Como sim, todo ser sim. humano, entendeu? Uhum, uhum. É isso aí.
respeito acima de tudo, né? Porque é o que você falou, independente se é mãe por adoção, se é mãe biológica, é mãe, né? É ser a cuidadora, é ser a que zela, a que protege, a que tem trabalho, a que se sacrifica, a que batalha pra caramba, né? E que tá fazendo, chega no final do dia e tem essa sensação de fazer um bom trabalho, Sim. né? Isso é muito bonito. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada a você pelo convite. Muito Fiquei muito feliz, obrigada. viu? E eu muito feliz Espero que de ter você tenhamos, aqui. espero que tenhamos, né, deixado um bom legado por aqui. As Acredito que pessoas sim. tenham. Acredito que sim. Não vejo como possa ser diferente disso. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada, minha amiga. Um super beijo para você. Que seja mais um dia feliz, mais um dia de alegria. A Lígia diz, lindas, maravilha ouvir vocês. E muito obrigada, Lígia, por acompanhar, estar aqui conosco, participando. E que delícia também ter você aqui. A Patrícia diz boa noite, muito bom. Minha cunhada amada, meu irmão, olha lá, todo mundo. A Ana Maria diz, amei, parabéns, Kelly. Boa, Kelly. Gente, muito obrigada por estarem conosco aqui nessa noite, por compartilharem, né, por nos assistirem, por mandarem vibrações tão gostosas, tão boas. E Kelly, a felicidade, né, da gente se reencontrar e com uma trajetória tão bonita que você está construindo, com desafios, com dificuldades, com superações, mas com um sorriso no rosto, que é algo que dá esperança, que é uma coisa hoje em dia, um sentimento hoje em dia que infelizmente a gente tem tido tanta dificuldade de experienciar. Então, Marco Antônio... Jo é a minha mãe. Sua mãe é suspeita para falar. E ó, esse aqui é meu marido, ó, é de casa, serviço. Olha lá. Amo. Essas pessoas eu não vou nem levar em consideração. Sua mãe foi muito legal, o Ed, amo muito essa menina, beijo que ela esteja sempre com as nossas vidas em família. Sua cunhada, as minhas gatinhas são muito especiais. Vocês são pessoas muito especiais, porque a Kelly só está aqui hoje também contando com o apoio. Que diferença que se faz, né, Kelly? Quando a gente tem uma rede de apoio que realmente está ali presente, atuante. Então, vocês, o parabéns se estende a todos vocês. Foi lindo, amei, obrigada, gente. Minha sobrinha lá, que linda. Amo vocês. Essa família aí não vale, não conta, não. E a Rose está falando aqui, amo vocês todas. Rose, também te amamos. Kelly, mais uma vez, do fundo do meu coração, muito obrigada. Você tem uma história de perseverança inspiradora, sim, né? E que muitos dias das mães felizes estejam vivenciados por você, pelas meninas, pelo Ed, por todo mundo aí. Quem tá aí atrás, a Fran ou a Maísa? É a Maísa, mas ela tá de pijama, não tem problema não, né? Olha lá, minha lindona, ó. Oi, beijo pra você. Porque eu tô de fone, peraí, fala de novo. Beijo, Maísa. Beijo. Linda. A Fran apareceu aqui, posso chamar? Por favor. Vem rápido. Falamos com a Fran, vem. Cadê a Fran? Não, filha, não tá feia não, tá linda. Tá linda. Oi, Fran. Oi. Beijos pra vocês, lindas. Beijos, dá tchau, gente. Beijos. Kelly,
Uma ótima noite para você, bom descanso. Obrigada pela generosidade, pela paciência, né? Porque a tecnologia não é o nosso forte, mas a gente conseguiu. Olha aí, ó. Guerreiras conseguiu, minha amiga. Conseguimos. Muitíssimo obrigada, viu? Beijo. Obrigada, Grande beijo no seu coração. Beijo para você também. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, 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 gente.